peito de Jesus, descanso em paz. Que posso querer mais? O que posso desejar no peito de Jesus? Que posso querer mais? O que posso desejar senão o peito de Jesus? Só no coração de Jesus encontro vida. Só no peito de Jesus descanso em paz. Só no coração de Jesus encontro vida. Só no peito de Jesus descanso em paz. Que posso querer mais? O que posso desejar senão o peito de Jesus? Que posso querer mais? O que posso desejar senão o peito de Jesus? Que posso querer mais? Que podemos querer mais a não ser repousar e descansar no peito de Jesus. Querido e amado Jesus, conceda-nos a graça de repousar no teu peito, de ouvir as batidas do teu sagrado coração. Iniciamos esta live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos a vinda do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Consagro esta meditação, essa reflexão ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa e abençoada tarde, Dona Denise, a paz. Perdoa, ontem não consegui fazer a live, estava com uma dor de cabeça muito forte ontem e acabei deitando e dormindo a tarde toda. Mas com a graça de Deus estamos aqui, vamos concluir este mês do Sagrado Coração de Jesus. Peço perdão, estou atrasado, mas certo de que o Senhor falará ainda aos nossos corações. Então vamos perder tempo não, a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estaria no meio, e somos 2 aqui, e Ele está no meio de nós, eu tenho certeza disso. Então vamos iniciar, logo de vez. Acabei nem fazendo convite para ninguém hoje, nem avisei da live hoje, mas estamos juntos e aqueles que o Senhor enviar chegarão. Então vamos lá. 27º dia. Hoje falaremos da vítima universal e perpétua do coração de Jesus, segundo Santa Gertrudes. Outro caráter da espiritualidade de Santa Gertrudes é a intenção universal. Ela toma emprestado a todos para dar a todos. O coração de Jesus, ela toma emprestado a todos para dar a todos. O coração se lhe dilata à medida do coração da grande vítima que se deu todo em reparação por todos nós. E ela diz como o rei profeta, cujo coração era segundo o coração de Deus, rei Davi, como o grande apóstolo, cujo coração era segundo o coração de Jesus, São João. Tal deve ser a vítima verdadeiramente unida ao coração de Jesus, dedicada como ele e generosa, imolando-se por todos como Jesus no Calvário, unindo-se a todos como Jesus no paraíso. Então ela vai aqui desde o início relatar que a vítima universal e perpétua do coração de Jesus, ela vai dizer que uma das características da espiritualidade daqueles que desejam ser vítimas universal de nosso Senhor é que ela tudo deseja para todos. Ela não tem escolha por quem rezar, ela não toma para si apenas os seus, mas ela toma para todos. Ela se imola, se torna vítima por todos. Isso torna ela uma vítima universal. Sabe, existe pessoas que rezam pelos seus. Não estou dizendo que isso seja errado. Nós precisamos rezar pelos nossos, mas há um tipo de vítima que se preocupa com um certo tipo de pessoa, com um grupo de pessoas. Há vítimas que se colocam à disposição do Senhor para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, ou que sempre nas suas orações tem apenas os seus, aqueles a qual estão dentro do seu coração. E há as vítimas
que se preocupam por todos. Há uma vítima, há as vítimas que não têm escolha ou predestinações para algum certo tipo de pessoas. E é dessas vítimas que ela está dizendo que ela se dá para todos. O coração se dilata à medida do coração da vítima. Se você pede por todos, o coração de Jesus se abre de uma forma maior. Se você pede por uma única pessoa ou por um certo grupo de pessoas, então, de acordo com aquilo que você se lança, o Senhor, o coração de Jesus se abre. A medida do que você propõe é a medida que você tem de resposta. Assim está dizendo. O coração se lhe dilata à medida do coração da vítima, que se deu em toda a redenção por todos nós. E ela diz como, assim como o rei Davi, o apóstolo João. Então, tal deve ser a vítima verdadeiramente unida ao coração de Jesus, dedicada como ele e generosa, imolando-se por todos, como Jesus no Calvário, unindo-se a todos, como Jesus no paraíso. Então aqui esta vítima universal é aquela vítima, é aquela pessoa que se coloca sempre em oração por todos, é aquele que não escolhe por quem orar, e mais uma vez digo, não é que seja ruim, se você ora só pelos seus, mas aqui nós estamos tratando da vítima universal, daqueles que abrangem na sua oração toda a humanidade, daqueles que não colocam à parte classe alguma que seja. E então vamos seguindo. A vítima dá tudo. A vítima dá tudo a todos e sempre. E isso não só pela oração, mas ainda e principalmente pela ação e pelo sacrifício. Sem dúvida, o apostolado da oração que, unindo-se às intenções do coração de Jesus, nos faz rezar por todos, já é obra magnífica, mas cumpre entender a mesma intenção de zelo a todas as nossas obras e sacrifícios. A união ao altar pode auxiliar-nos a nós e unirmos a ação universal do coração de Jesus eucarístico. A união ao coração de Jesus vítima associa-nos à perpetuidade de seu sacrifício. Notemos que o coração humano foi formado sobre o modelo do coração de Jesus. Perguntando, ao formar este coração de carne, o Verbo eterno pensava que se apropriaria um dia dele pela encarnação. Cristo e despunham de modo a que ele pudesse tornar apto a realizar o plano divino. Ora, conforme esse plano, o coração de nosso Senhor deveria ser o centro de tudo, recebendo tudo de todos os membros de seu corpo místico para lhe restituir tudo e unir assim todos os homens nele. Aí está porque o nosso coração de carne é, do mesmo modo, o centro da vida animal para todos os membros do nosso corpo. Agora, pois, se nos estabelecermos no coração de Jesus por uma união constante, se não fizermos senão um só coração com ele, segundo pede o amor como ele,
com ele e por ele, receberemos tudo de todos, como daremos tudo a todos. Eis o que o Dulcíssimo Mestre fizera compreender a Santa Gertrudes. Eis o que os escritos da Santa nos indicam em muitos lugares. A vítima apropria-se pela caridade do bem de todos. Santa Gertrudes toma emprestado o primeiro à própria Santíssima Trindade, o louvor, a ação de graças, a alegria, para derramá-los em seguida sobre toda a criatura. Queridos, quando nós vamos iniciar algo, quando nós temos a intenção de rezar por alguém, por alguma causa, quando nós temos a intenção de fazer algo, precisamos primeiro nos entregarmos ao Senhor. Porque independente das nossas boas intenções, a qual estamos ouvindo ao longo de alguns dias, se estas boas intenções não estiverem unidas a nosso Senhor, não tem boa ação nisso. Ela se torna, ainda que uma boa ação, não tendo-se o princípio e o início em nosso Senhor, ela não se torna uma ação tão boa quanto parece ser. Por isso aqui a Santa vai dizer que toma emprestado primeiro a própria Santíssima Trindade. Dá a ela o louvor, a ação de graças e a alegria, para derramá-lo em seguida sobre toda a criatura. Portanto, tudo aquilo, até as coisas boas que vamos fazer, precisamos primeiramente nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, a Trindade Santa, para então, a partir daí, as nossas boas intenções, as nossas boas ações possam ser fecundadas por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para assim parecerem e subirem ao Pai como uma boa ação. E então vamos continuar. Já citamos vários exemplos disso e poderíamos multiplicá-los se necessário. Apropria-se depois, como vimos igualmente, pela união da caridade, dos méritos, dos louvores, das graças, de todos os bens de todos os santos, que por seu lado se apressam em lhe corresponder aos desejos. Eis aqui outro exemplo dos mais notáveis. Um dia de festa da Assunção, Gertrudes, para se preparar para a Sagrada Comunhão, recitou 3 vezes a laude, pedindo, como de costume, nota-se bem esta expressão, trata-se aqui o hábito de Santa Gertrudes do princípios espirituais em seguidas. Mas vamos lá. A Santa Gertrude recitou então 3 vezes a laudes pelo primeiro a todos os santos, ofereceu por ela ao Senhor todos os merecimentos para que lhe servisse de preparação. Pela segunda laudate, fez o mesmo pedido à Santíssima Virgem, e por terceiro a nosso Senhor Jesus. Então nós vamos ver que ela, ao iniciar esta festa, ao iniciar
esta preparação desta festa da Assunção, ela recitou 3 laudes para se preparar, uma preparação que ela fez antes desta festa da Assunção. A primeira, ela teve como intenção todos os santos, ofereceram por ela ao Senhor todos os méritos. Ela fez primeiro aos santos, os santos ofereceram ao Senhor todos os méritos da sua vida por ela e todos os merecimentos para que lhe servissem de preparação. A segunda, ela fez o mesmo pedido à Santíssima Virgem. E por terceiro, ela fez a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na preparação, ela fez o pedido pela intercessão dos santos, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e se entregando assim a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos continuar. Viu então a bem-aventurada Virgem levantar-se logo e viu oferecer por ela à Santíssima Trindade os méritos incomparáveis que se elevam acima de todos os anjos no dia da sua Assunção. Queridos, aqui nós temos uma rápida, eu não sei se vocês acompanharam, mas aqui vai dizer, aqui relata que a Santíssima Virgem correu primeiro para oferecer à Santíssima Trindade os seus méritos por ela. Aqui vai dizer, viu então a bem-aventurada Virgem levantar-se logo e vir oferecer por ela à Santíssima Trindade os méritos incomparáveis que a elevaram acima de todos os anjos no dia da sua Assunção. Veja, o que eu pego daqui é que a mãe, ela é sempre a primeira, ela se coloca sempre à frente, ela se coloca sempre à nossa frente, tendo nós como seus filhos, e quando rogamos por ela, quando pedimos a sua intercessão, quando colocamos as nossas situações também nas mãos da mãe, ela vai se levantar depressa, porque como uma boa mãe, deseja estar conosco e se alegra em saber que nós, seus filhos, a conhecemos e nós, seus filhos, confiamos a ela as nossas intenções, as nossas alegrias e as nossas dores. Aqui vejo nitidamente o colo da mãe se colocando a total dispor daqueles seus filhos que colocam-se então inteiramente nas mãos e no colo da mãe. E aí vamos continuar. Depois, com meiga diferença, Maria, deixando o lugar, fez sinal a Gertrudes para se aproximar. Olha como fala a mãe. Vem, filha querida, e põe-te no meu lugar com toda esta perfeição de virtude que atrai sobre mim as complacências da adorável Trindade, a fim de que lhe aprazas também como eu mesma. Olha só, a mãe carinhosamente chama, vem filha querida, e põe-te no meu lugar. Com toda esta perfeição de virtude que atrai sobre mim as complacências da adorável Trindade. Ela então, a mãe, qual mãe não faz isso? Eu não sou mãe, mas sei que toda mãe faz isso, porque a minha cansou de fazer por mim.
quando você precisa e você se coloca diante da sua mãe, não tem como uma mãe que ama o seu filho não colocar o filho na sua posição. A mãe toma a frente e põe o filho em segurança no seu lugar. A mãe toma sempre as dores e quer de todas as formas manter os seus filhos embaixo da sua sombra, porque deseja assim dar proteção, amor e carinho a este filho. E assim Nossa Senhora fez com Gertrudes. Vem, filha querida, e põe-te no meu lugar, porque com toda esta perfeição de virtude que atrai sobre mim as complacências da adorável Trindade, a fim de que lhe aprazas também como eu mesma. E Gertrude sentiu todas as complacências do Senhor repousarem nela. Queridos, Nossa Senhora, com a sua Imaculada Conceição, Nossa Senhora, no dia da sua Assunção, Nossa Senhora recebeu a graça por ter se colocado sempre como serva e como escrava do Senhor, recebeu a graça de alcançar o céu de forma assunta. Nossa Senhora vai dizer, os teólogos, que ela dormira e então foi levada pelos anjos ao céu. Nossa Senhora não morreu. Nossa Senhora dormiu e foi levada com os anjos ao céu, pelos anjos para o céu. Então ela foi assunta. Então comemoramos o dia da sua Assunção e neste dia então Santa Gertrudes quis rezar por todos, mas ao iniciar, sempre iniciamos a oração. Sempre iniciamos qualquer tipo de oração traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal da nossa salvação, da nossa redenção, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Santa Gertrudes rezou 3 laudes no início em preparação para esta festa da Assunção e rezou uma pedindo a intercessão dos santos, uma pedindo a da Santíssima Virgem Maria e a outra entregando-se e clamando a nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que Maria Santíssima se coloca na frente e então assim derrama sobre ela todas as graças a qual havia recebido na sua Assunção. Derrama então assim sobre Santa Gertrudes, e aí nós vamos ver Nossa Senhora dizer: vem, filha querida, e põe-te no meu lugar com toda esta perfeição de virtudes que atrai sobre mim a complacências da adorável Trindade, a fim de lhe aprazeres também como eu mesma. Ela se coloca na frente, coloca nós que somos filhos na sua posição e então suplica à Trindade, colocando então os méritos da sua Assunção, e pede para que seja derramada sobre nós. Assim, falando sobre nós, mas aqui relatando na pessoa da Santa Gertrudes. E Gertrudes sentiu todas as complacências do Senhor repousarem nela, e os anjos e os santos aproximaram-se dela para lhe prestar honras. Tendo feito em seguida a Santa Comunhão, Gertrudes ofereceu-se ao Senhor
pelo argumento da alegria e da glória de sua bem-aventurada mãe, a troco do dom que ela fizera dos seus méritos. Então o Senhor Jesus, aparecendo, oferecer um presente à Dulcíssima Mãe, disse-lhe: Eis, minha mãe, que eu vos restituo pelo dobro aquilo que vos pertence, sem todavia tirá-lo àquela que quisestes favorecer com ela por meu amor. Queridos e amados irmãos, a Santíssima Virgem Maria derrama sobre Santa Gertrudes as graças, as bênçãos, os méritos da sua assunção. Mas vejam bem o início deste capítulo vai dizer que Santa Gertrudes, estamos falando aqui das vítimas universais, daqueles que se colocam como vítima por toda a humanidade. Então Santa Gertrudes, assim, eu já falei e vou tornar a dizer, ela se colocando como vítima universal, não rezando apenas pelos seus interesses. Mais uma vez torno a dizer, não é pecado você rezar pelos seus interesses, não é pecado você rezar pelas intenções que você tem no seu coração, não é pecado você olhar para a sua família, para aqueles a qual você acha que estão mais próximos de você, mas aqui hoje nós estamos relatando neste 27º dia, estamos falando das vítimas que se colocam vítimas universal. Aqueles que não olham a princípio para as suas necessidades, mas colocam-se olhando por todos. Estas são as vítimas universais. Estes são aqueles que são chamados a orar, a abranger a sua oração de forma universal. E então nós vamos ver que nesta intenção, ela primeiro clama logo a Trindade Santa sobre ela, ela oferece então o vítima de si própria, oferece toda a Trindade, e então nós vamos ver que ela faz estas 3 laudes, uma oferecendo os santos, a Virgem e a nosso Senhor Jesus Cristo, e então ela recebe esta graça de Nossa Senhora, que é a primeira a colocar-se na frente. E aí nós vamos então entender o porquê hoje nós dizemos Maria passa à frente, porque não tem aquele filho que clama a mãe, e ela não venha como uma leoa e passe à frente. E ela de fato é a leoa, porque ela é mãe do leão da tribo de Judá. Sendo mãe de leão, só pode ser uma leoa. Então ela passa à frente, chega próximo a um filhote de leão, que você vai ver o que acontece. Você chega próximo de um pintinho, de uma galinha, e você vê o que acontece. Aí você compara. Aí você põe como comparação um leão, uma leoa. Então, Nossa Senhora, ela passa à frente, derrama as graças, e nosso Senhor Jesus Cristo, depois, quando Santa Gertrudes participa da Sagrada Comunhão, ela na sua ação de graça, ela diz ao Senhor, e aqui ela vai dizer então, Gertrudes oferece ao Senhor todo o argumento da alegria e da glória, que a Santíssima Virgem Maria, a troco do dom que ela fizera dos seus méritos. Ela glorifica ao Senhor pelos méritos que a Santíssima Virgem Maria fez repousar sobre ela. E então nosso Senhor Jesus, parecendo oferecer um presente à mãe, a sua Dulcíssima Mãe, disse-lhe: Eis, minha mãe, que eu vos restituo pelo dobro aquilo que vos pertence, sem todavia tirá-lo
àquela que quisestes favorecer com ela por meu amor. Nosso Senhor Jesus Cristo vai presentear a Santíssima Virgem Maria, recolocando todos os méritos que ela fizera. Aqui nós vimos que Nossa Senhora colocou os méritos da sua assunção. Então nosso Senhor aqui, quando recebe este oferecimento, este agradecimento, e na ação de graças, onde Santa Gertrude vai dizer: meu Senhor, quero vos louvar e vos bendizer pelos méritos da Virgem Maria, que quis colocar sobre mim as suas graças e glórias. E então nosso Senhor vai assim presentear a sua mãe, devolvendo com alegria para ela em dobro aquilo que ela havia dado para Santa Gertrudes, e ainda vai dizer: sem fazer restituição daquilo que a senhora deu com alegria por causa de mim. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a grandiosidade deste fato. Nossa Senhora, a medianeira das graças, aquela que recebeu graça diante do Senhor, o arcanjo Gabriel, quando apareceu para ela para fazer a anunciação, a primeira coisa que disse: não temas, Maria, recebestes graça do Senhor. És agraciada, a cheia da graça de Deus. E ela então dizendo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. Recebeu então com sua humildade, pois ela mesmo diz: olhou a humildade de sua serva. Então, recebendo as graças do Senhor, recebendo as graças de Deus Pai, sendo então agraciada, ela vai se tornar então a medianeira de todas as graças. Ela tem nas mãos todas as graças, e aí nós vamos olhar então a imagem de Nossa Senhora das Graças, que com as mãos abertas faz parecer com que um raio de luz saia de suas mãos, e ali é ela a derramar sobre toda a humanidade as graças. Vai ali então na imagem de Nossa Senhora das Graças confirmar este título que tem: medianeira de todas as graças. Todas as graças passam também pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Por isso ela passa à frente. Ela passa à frente não porque ela é a primeira, não porque ela vai entrar na frente de nosso Senhor Jesus Cristo, não porque ela vai tomar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque ela recebeu do Pai a graça. E então as graças passam pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. E então por isso nós vamos ver aqui que ela toma a frente. Ela coloca a filha no seu lugar. Ela derrama sobre a filha aquilo que ela recebeu. E achas que é diferente para comigo e para contigo? Engano seu se você acha. Porque quando nos colocamos, nos direcionamos para a mãe. Quando nós nos colocamos em direção da mãe, o filho está vendo. Quando nos colocamos em direção da mãe, quando vamos suplicar a mãe, o filho está ouvindo. A mãe é a medianeira das graças.
e nosso Senhor Jesus Cristo é a graça no seio da Virgem Maria. Portanto, queridos e amados irmãos, mais uma vez eu vou dizer, não existe separação da Santíssima com o Santíssimo. Não existe separação de Nossa Senhora com Nosso Senhor. Não existe separação do Imaculado Coração de Maria com o Sagrado Coração de Jesus. E então Jesus, parecendo-lhe oferecer um presente à sua dulcíssima mãe, disse-lhe: eis minha mãe, que eu vos restituo pelo dobro. Já estava cheia da graça. Restituo-te pelo dobro aquilo que vos pertence. As graças que a mãe deposita sobre nós, que ela dispensa sobre nós, as pertence. E então nosso Senhor vai dizer: restitua em dobro aquilo que vos pertence, sem todavia tirá-lo aquela que quisestes favorecer com ele por meu amor. A mãe deposita sobre nós as graças. Nosso Senhor as restitui porque é dela. Ela é a agraciada. Mas não tira as graças que ela acumulou na tua vida. As graças que ela acumulou nas nossas vidas. Queridos, é preciso atentarmos aos fatos nos que estamos lendo, nos colocando no lugar de Santa Gertrudes. É preciso que ao ler que Nossa Senhora derramou as graças sobre Santa Gertrudes, é preciso termos um entendimento que Santa Gertrudes está aqui passando para nós um ensinamento e dizendo que nós também podemos assim receber as graças da boa mãe. E se você for olhar a vida de tantos e tantos filhos, não tem como você não ver as graças da boa mãe sendo derramado sobre toda a humanidade. Faça a experiência. A gente, infelizmente, é assim. Eu não vou falar de forma diferente. A gente só procura na hora do aperto. Então, que seja na hora do aperto que você procure e encontre. Se não tiver o aperto, talvez você não vai procurar. Então, faça você a experiência, numa hora de dificuldade, recorrer à Santíssima Virgem Maria. Faça a experiência de recorrer à Santíssima Virgem Maria com o teu coração. E eu cravo para você, sem medo nenhum. Depois tu pode lançar onde você quiser. Ah, o Jonathan falou que era certo, era batata. Pode falar que foi eu que falei. Recorre à Santíssima Virgem Maria, numa hora de dificuldade tua. E se ela não te responder, eu boto em xeque aquilo que eu acredito. Eu coloco em xeque aquilo que eu acredito. Porque a mãe não deixa de ouvir o filho. Então faça essa experiência. E aí vamos continuar. Assim também Gertrudes apropriava-se dos dons, dos bens de seus irmãos da terra, como vimos no capítulo 5. Apropriava-se, por fim, dos bens do universo inteiro. Por exemplo, nesta fórmula tão bela que repetia com frequência: saúdo-vos, Jesus, esposo divino, ornado das vossas chagas como de outras tantas flores, com as complacências do vosso Pai em vós, com o amor do universo inteiro. Abraço-vos e beijo estas feridas que o amor vos fez.
Ave Jesus. Aí aqui já vem outra língua. Mas o que ela quis dizer foi isso. Saúdo-vos, Jesus, esposo divino, ornado das vossas chagas, como de outras tantas flores, com as complacências de vosso Pai em vós, com o amor do universo inteiro. Abraço-vos e beijo estas feridas que o amor vos fez. Ela então se apropriava do amor do universo inteiro, naquele momento, para poder oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo o seu carinho, a sua gratidão, a sua reverência. Ela não deixa de ouvir um filho sequer. Amém, amém. Então vamos continuar. A vítima dá a todos. É ainda um dos princípios, uma das fórmulas habituais de Santa Gertrude. Por exemplo, quando ela tomava algum alívio, oferecia a Nosso Senhor com a intenção de obter ao argumento de alegria e de graça para toda a criatura, no céu, na terra e no purgatório. Entende então o que é uma vítima universal? Ela ofereceu o seu alívio ali, o seu momento de alegria. Ela ofereceu a nosso Senhor Jesus Cristo por toda a criatura. Esta é a vítima universal. A que princípio tem a todos como intenção. São Padre Pio, ele tinha com nosso Senhor Jesus Cristo uma máxima de que ele fazia tudo para todos e não podia pedir nada para ele. Ele tinha um trato, um acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se ofereceria por todos. E ele nunca pediria nada para ele. Embora possa parecer uma discordância, em outra frase, em outra fala, ele vai dizer que Deus nunca lhe deixou de lhe atender um pedido. Mas todos os pedidos que ele fez foi pelos outros. Tanto é que seu pai, quando estava muito adoecido, próximo de morrer, disse: filho, peça a Deus que me dê a cura. E ele volta-se então para o seu pai e diz: pai, eu tenho um acordo com o nosso Senhor. Eu não posso pedir nada para mim. E se ele pedisse para o pai dele, ele estaria pedindo para ele. Então aí você vai saber e você vai ter um entendimento do que é ser uma vítima universal. Uma vítima universal tem a princípio a preocupação pelo universo, por todas as criaturas. Então aqui vai dizer que Santa Gertrudes, ela tomava algum dos seus alívios, oferecia a Nosso Senhor com a intenção de obter um argumento de alegria e de graça para toda a criatura do céu, terra e do purgatório. Uma noite em que Santa Gertrudes não pudera dormir, sentiu-se tão fadigada que quase não lhe restavam mais forças. E, no entanto, o amor deu-lhes ainda bastante para oferecer ao Senhor o seu mal, segundo o seu costume, em intenção da salvação de todos. Santa Gertrudes recomendava aos outros a mesma prática, procurarem atrair com todo o seu poder
todos os homens a Deus, em união deste amor com que o Senhor operou a salvação do gênero humano, fizerem todas as suas ações pela salvação do mundo inteiro, em união com o coração salvador. Santa Matilde fazia o mesmo, e parece que era uma das práticas de toda a sua comunidade naquela época, um dos princípios definitivos da escola de Santa Gertrudes. Portanto, elas assim ensinavam, elas assim diziam para os seus irmãos aquilo que elas experimentavam e queriam também que todos os seus irmãos recebessem os méritos do Senhor e fossem repassados assim por toda a humanidade. É aquele efeito que vai alcançando a todos, o boca a boca, vamos dizer. Você, com a sua oração, intercede por toda a humanidade, e assim você vai, os que estão próximos a você vai dizendo da alegria que é se tornar uma alma vítima, uma alma universal, uma alma que reza por todos, e aí então você contagia um, outro não se contagia. Isso também aqui não está dizendo que todos nós devemos ser assim, não, é nosso Senhor que vai chamando, nosso Senhor vai direcionando. Por isso existem diversos dons, diversas coisas a serem feitas, mas ela vai ensinando. Nós estamos aprendendo. Nem tudo que nós ouvimos nós achamos que é legal, é um direito. Nem tudo que eu vou falar aqui vai bater bem no seu ouvido, é um direito seu. Assim como é um direito meu falar, é um direito seu que está aqui ouvir. É um direito seu, se não quiser ouvir, sair. É um direito de cada um. Aqui está ensinando. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinava e nem todos queriam ouvir. A palavra vai dizer. Alguns acharam duro, a palavra foi embora. Outros não quiseram ouvir. Na sua própria terra, ali aonde era o seu povo ali, não ouviram ele. Por isso a palavra vai dizer que o profeta não é aceito na sua comunidade. E assim vai. A vida é dessa forma. São faladas as situações e cada um vai acolhendo aquilo que acha que tem que ser. Então, de repente, para mim, eu não sou chamado a ser uma vítima universal, mas sou chamado a ser uma outra coisa. Então, aqui ela vai dizendo que ela foi, então, ensinando estas práticas a todos aqueles que ela podia. E então, vamos continuar. Santa Matilde fazia o mesmo modo e parece que era uma das práticas que toda a sua comunidade, naquela época, um dos princípios definidos da escola de Santa Gertrudes. Aqueles que queriam participar da escola de Santa Gertrudes passavam por este processo. Mas será que toda a humanidade passou? Toda a humanidade foi por esta escola? Não. Então é opção. É o chamado e resposta. O chamado do Senhor e a resposta daqueles que querem. Então vamos continuar. Fora o coração de Jesus que ensinara, fora o coração de Jesus que ensinara estas práticas a Gertrudes, com a recomendação expressa de comunicá-los às outras almas. O coração de Jesus ensinou a Santa Gertrudes e fez a ela e disse para ela comunicar às outras almas. Portanto, nosso Senhor aqui, através de Santa Gertrudes, está comunicando para nós e pedindo para que nós comuniquemos às outras almas. Se eu vou querer, se você vai, é outros 500.
Então, fora o coração de Jesus que ensinava essa prática às virtudes, com a recomendação expressa de comunicar às outras almas. Um ano, pelo segundo domingo de Quaresma, rogava ela ao Senhor que lhe desse alguma instrução que fosse útil às almas que observarem durante a semana seguinte. Jesus respondeu-lhe, por estas palavras do ofício do dia: traze-me 2 cabritos gordos, quer dizer, o corpo e a alma de todo gênero humano. Compreendeu ela com isso que nosso Senhor queria que ela fizesse satisfação por toda a igreja. Recitou então 5 Pai Nossos em honra das 5 chagas do Salvador, por todos os pecados cometidos no universo, pelos 5 sentidos corporais. Depois, 3 Pai Nossos, por todos os pecados cometidos pelas 3 potências da alma. E ofereceu este Pai Nosso ao nosso Senhor em união da perfeitíssima intenção que tirou esta oração do coração divino para a salvação de todos. Antes deste oferecimento, o Senhor mostrou-se todo aplacado e plenamente satisfeito. Em troca, abençoou a Gertrudes de modo inefável, dando-lhe a bênção do gênero humano todo, de sorte que ela recebeu para si todas as bênçãos que ela teria concedido a todos, se para elas se houvessem dispostos com ela. Ora, cada qual pode, por semelhantes práticas, receber o efeito semelhantes de bênçãos. Queridos, mais uma vez vou dizer, mais uma vez nosso Senhor deixou de forma bem aberta para que nós possamos entender. Ora, cada qual pode, por semelhantes práticas, receber o efeito de semelhantes bênçãos. Todos somos convidados. Uns vão achar uma facilidade maior. Outros vão achar um pouco mais difícil. Mas todos nós somos convidados a exercer esta prática. E na verdade, creio eu, que não seja uma dificuldade para nós. Eu duvido que você não tenha nas tuas intenções outras pessoas, o mundo inteiro talvez, às vezes esqueça, às vezes até tenha a intenção, mas acaba às vezes esquecendo. Nós temos o costume, lógico, por isso que digo, não é que seja errado. Tem pessoa que consegue rezar por aquelas situações que estão dentro da cabeça dela. Olham primeiro para as necessidades dos seus. Não estamos dizendo que isso é errado. Por isso que assim é ser vítima universal. Ser vítima universal. Assim está ensinando a nós, Santa Gertrude, é abraçarmos as situações por todos. Entende? Não é uma questão particular. Às vezes nós rezamos muito o nosso particular. É errado rezar o seu particular? Não. Quem foi que disse que é? Aqui não está dizendo que é para todo mundo que você não. Nosso Senhor ensinou para Santa Gertrude e disse expressamente para ela anunciar às outras pessoas, para ela dizer às outras pessoas, não para ela chegar e falar, você tem que fazer. Não. Às vezes você não vai conseguir fazer. Ninguém assim, pega de uma hora para outra e faz. Ser vítima universal vai além do entregar a si, do entregar a sua família. Vai além. Vai abranger, vai dizer então aqui que ela
tudo entregava por todas as pessoas da terra, do céu e do purgatório. Portanto, abrange a todos. Vamos continuar. No domingo seguinte, pedindo Gertrudes o mesmo modo, o Senhor que lhe ensinasse... não, isso aqui eu acabei de ler, vamos nós. Vamos continuar aqui. Feito o que reconheceu ela, que assim que se achava maravilhosamente ornada do fruto da vida perfeitíssima de Jesus Cristo. Ela fez estas orações dos 33 Pai Nossos, pelos méritos de 33 anos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi então, ofereceu 5 Pai Nossos, ofereceu 3 a 1. Então vamos lá. Finalmente, no quarto domingo, nosso Senhor lhe disse: manda entrar os que ornastes durante estes 7 dias precedentes com o fruto da minha santa vida, pois eles devem comer à minha mesa. E como os posso mandar entrar? Respondeu Gertrudes. Então exprimiu a nosso Senhor este ardente desejo da salvação de todos aqueles que citamos precedentemente. Nosso Senhor respondeu: o teu desejo basta para tudo. E ao mesmo tempo fez-lhe ver que toda a igreja tomava lugar à sua mesa. Olha só, ele pediu para que ela apresentasse para ele todos aqueles. Então ele viu entrar toda a igreja, porque o pensamento e a intenção dela era por toda a igreja. Então olha lá, o teu desejo baixa para tudo, e ao mesmo tempo fez-lhe ver toda a igreja tomava lugar à sua mesa e acrescentou: És tu que vais servir hoje esta multidão? Então Gertrudes beijou devotamente as 5 chagas do Senhor para aurir nela a satisfação por todos os pecados do mundo, todos os pecadores do mundo, o suplemento de todas as misérias ou negligências e a abundância de todas as graças. Nosso Senhor concedeu-lhes os seus rogos sob a forma dos 5 pães do Evangelho do dia, que benzeu dando graças a Deus e lhe deu para serem distribuídos a toda a igreja. Espetacular. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Com isso, fez-lhe compreender que quando se faz alguma ação, por menor que seja, pela salvação da igreja, ainda que se dissessem apenas um Pai Nosso ou uma Ave Maria, nosso Senhor toma logo esta obra como um fruto da sua santa humanidade, dá graças a Deus Pai, abençoa e multiplicando-a por esta bênção, faz-lhe a distribuição à Igreja Universal. Cada um pode seguir as mesmas práticas de Santa Gertrudes e alcançará graças semelhantes da misericórdia de Deus. Olha só. Se você tiver no teu coração, é que infelizmente a gente não acredita nessas coisas. A gente não acredita nessas coisas. Quando a gente diz que com uma Ave Maria você pode tirar uma alma das garras do demônio, você não acredita nisso. Sim, você não acredita. Porque quando você vai fazer, você pensa, pô, mas uma Ave Maria só? Ah, se soubéssemos o valor e a intensidade de uma Ave Maria. Se nós tivéssemos a noção do poder de uma Ave Maria, Padre Gabriele Amorth, falecido, não me recordo o dia, mas
era o padre exorcista do Vaticano, era o padre exorcista oficial do Vaticano, e assim, em algumas, tem uma época, se eu não me engano, é uma época do ano, que um exorcismo pode ser gravado. E assim, eu vi um destes exorcismos, e você não faz noção do que quando é recitado uma Ave Maria, o que aquela pessoa possessa, aquele espírito possessa, aquele espírito que possui aquela pessoa faz. E aí é por isso que a gente vai entender, e ele, em todos os exorcismos que ele fazia, ele clamava a presença de Padre Pio, e aí o bicho ficava mais doente ainda. E numa destas possessões, em uns questionamentos que ele fez, e o demônio não tem poder, tem que responder, clamando a Santíssima Virgem Maria, o demônio começou a responder, falou diante dela, a gente não pode deixar de responder. Uma Ave Maria é como se eu tivesse recebendo uma forte pancada na cabeça. É porque a gente não faz noção. A gente reza sem intenção. A gente reza sem intenção. Porque se a gente tivesse a intenção daquilo que a gente estava rezando e a certeza da potência que aquilo que a gente está rezando faz, muitas coisas seriam diferentes. E ele diz, como me dói uma Ave Maria. Então, queridos e amados irmãos, é preciso entender que com uma Ave Maria saída dos teus lábios, a tua família pode ser regenerada, o teu filho perdido pode voltar-se a se encontrar. E assim, aqui eu não falo apenas para aqueles que aparecem aqui, que eu nem sei quem é, alguns dá para ver, outros não. Mas aqueles que vão ouvir outra hora, aqueles que vão ouvir um dia desse qualquer, você não faz noção do que uma Ave Maria, um Pai Nosso, rezado com fé, com confiança, pode trazer de diferente nas nossas vidas. E então aqui vai dizer, digna-se o coração de Jesus, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está a parte da Ave Maria e do Pai Nosso. Com isso fez-lhe compreender que quando se faz alguma ação, por menor que seja, pela salvação da igreja, ainda que se dissesse apenas um Pai Nosso ou uma Ave Maria, nosso Senhor toma esta obra. Por isso que é preciso entender, queridos e amados irmãos, não é com as quantidades de palavras, não é com a beleza das letras, mas com a certeza daquilo que se diz, com a convicção daquilo que você está colocando para fora. É com a certeza daquilo que você professa. É através desta certeza, ainda que seja apenas um Pai Nosso ou uma Ave Maria, que eu e você podemos pensar ser apenas. Não é apenas, é um Pai Nosso ou uma Ave Maria.
Se nós tivéssemos, e quando nós temos esta intenção, e quando nós temos a profundidade destas palavras, desta oração, nosso Senhor vai dizer então que Ele toma a obra. Quando você vai rezar pela tua família, aconteceu um problema dentro da tua casa, vem cá, vamos todo mundo, é Ave Maria. E aí nosso Senhor já está tomando então a frente da situação ocasionada e para honra e glória dele, na mesma hora, o problema é resolvido, a brecha que se abria para que o demônio viesse entrar é literalmente fechada na mesma hora, e ele então bate com a cara no muro, e então com apenas uma Ave Maria e um Pai Nosso, ou um dos dois, nosso Senhor toma a frente, e quando ele toma a frente, acabou. Não tem para ninguém. Se ele determinar, ponto final. Não bata pé, não resmungue, não faça nada. Ele disse, está carimbado, ponto final. Então, quando ele toma a frente, assim ele vai dizer. Então, ele toma a frente desta obra. Nosso Senhor toma logo esta obra como fruto da sua santa humanidade, dá graças a Deus Pai, abençoa, multiplicando por esta bênção, faz-lhes distribuir a Igreja Universal. É isso, filhos. Queridos e amados irmãos, é isso e ponto. Portanto, é preciso que para nos tornarmos então estas almas, independente de ser universal, independente do que quer que você seja chamado, a orar, e a orar com confiança e com certeza. E então vai dizer, cada um pode seguir as mesmas práticas que Santa Gertrudes e alcançar as graças semelhantes. Portanto, você pode e nós devemos rezar pelos nossos, pela humanidade inteira, por todas as situações, por aquelas situações que acontecem dentro da nossa casa, mas por aquelas situações que acontecem na casa daqueles que estão lá no Polo Norte, que a gente não faz noção sequer de que existe. Mas aí é preciso então que nós tenhamos a ciência e a consciência de que não é as palavras proferidas por nós, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo que toma as nossas orações, as nossas obras, as nossas intenções para Ele e faz assim então render graças ao Pai, porque é por Ele. Se fôssemos olhar apenas por nós, egoísta do jeito que somos, não, eu não vou chamar nosso Senhor, não. Eu não quero que nosso Senhor faça, não. Eu sei rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Cabeça dura. Aí as coisas não acontecem. Porque você não reza segundo aquilo que você tem certeza que vai acontecer. Mas você reza na desconfiança. Porque eu duvido que tenha alguém aqui que bata no peito e diga, eu faço. Aqui, ó, diz nada, ninguém diz. Então sim, nosso Senhor faz. Então eu vou rezar um Pai Nosso, Ave Maria, porque eu tenho certeza que aquele irmão que está lá no Polo Norte, nessa hora, que eu não sei nem se ele existe, mas se o nosso Senhor está concedendo ao meu coração o desejo de rezar por ele, eu vou rezar por ele, porque quem vai chegar lá não sou eu, é ele quem vai chegar lá por mim. Por isso que as situações que acontecem na minha vida, que eu não sei como resolver, é para ele que eu vou, porque não sou eu que resolvo, é ele que resolve por mim. É por isso que às vezes a gente fica caminhando, dando murro em ponta de faca, porque a gente não direciona para quem tem que ser direcionado. Ou direcionamos duvidando, direcionamos por entre os dentes.
Por isso que Santa Gertrudes, lá no início, quando tinha a intenção e quando ia se colocar pela humanidade, entrava então em sintonia com a Trindade Santa. Porque não é por mim. É preciso entender que somos apenas um canal de Deus, que Ele nos direciona, por isso não é para todos. Uns vão pegar esta área de se tornar vítima universal, outros não. Portanto, é preciso direcionar para Ele. E queridos e amados irmãos, se direcionamos para Ele, ponto final. Ponto, está direcionado, está certo. É Ele que realiza. Ele deseja, ele concede a nós esses desejos por graça e amor, apenas. Apenas. Portanto, a gente não precisa nem achar que, estou no alto, não. Porque da mesma forma que está no alto, está embaixo. É Ele, Ele. Sempre Ele. E assim a gente vai caminhando. E assim a gente vai aprendendo. E assim a gente vai se tornando vítima. E aí sim, é Ele, é Ele. E pronto. Digne-se o coração de Jesus fazer-nos compreender, como Santa Gertrudes, o quanto estas práticas são agradáveis. E o pedido da Igreja de que demos a Deus de modo universal e perpétuo, sempre ubique, que nos faça provar o quanto elas são enriquecedoras para nós próprios, já que o Senhor não pode deixar de retribuir-nos, na mesma medida, fazendo-nos participar dos bens de todos. Quão úteis são elas para os nossos irmãos, que se veem todos assim, ajuntados, aliviados e socorridos. Sim, em algum lugar do universo, do mundo, em algum lugar, alguém neste momento se sente aliviado. E não é por méritos, é porque nosso Senhor Jesus Cristo pega os méritos desta nossa reunião, dessa nossa reflexão aqui, e surge méritos por Ele. E então, algumas pessoas neste momento vão se sentirem tocadas sem saber nem porquê. Queridos e amados irmãos, escreve isso que eu vou te dizer. Se você tiver papel e caneta na mão, escreve. Escreve. Se a gente escolher o que fazer, se a gente escolher a quem falar, se a gente escolher aonde ficar, vão ter milhões e milhões de pessoas que deixarão de receber a graça de Deus, que deixarão de sentir os seus corações o amor de Deus, por negligência minha e sua. Um pregador que escolher para onde ir não é digno de ser chamado pregador do Senhor. Um intercessor que escolher por que causa interceder não pode se dizer digno de ter e de receber o nome de intercessor do Senhor. Aquele que escolhe o que precisa fazer, faz por si próprio, não faz pelo Senhor. Os que se deixam levar e conduzir e realizam aquilo que pedem o Senhor, tornam-se um luzeiro.
Portanto, aonde quer que você esteja, seja um sinal do Salvador. Para quem quer que você vá falar, seja um sinal do Salvador. Porque os méritos não são nossos, os merecimentos não são nossos, as graças direcionadas não são nossas. Tudo vem do Senhor. E Ele não escolheu falar de um ou falar para outro. Ele falou para todos. Ide pelo mundo e pregai e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Curai, salvai, toca nas enfermidades, expulsa os demônios. Não foi de um seleto grupo, foi para todos. Portanto, ser vítima universal é se doar sem escolher a quem. É fazer por aqueles que talvez você nem conheça, mas que na tua certeza, que com a tua intenção unida a Ele que vem a nós, a Ele que realiza em nós, Ele pega, toma esta obra à frente, rende graças e solta como louvores ao Pai e as coisas acontecem. Vamos então, queridos, para as nossas conclusões práticas. Anote. Experimente, algumas vezes ao menos, servirmos destes ensinamentos de Santa Gertrude. Essa foi a primeira. A segunda. Podemos nos socorrer para isto da excelência coletâneazinha intitulada Orações de Santa Gertrude. Terceiro, não percamos de vista que estas práticas baseadas no dogma da comunhão dos santos só podem ter eficácia proporcionada às nossas disposições e que devem ser muito particularmente acompanhadas da humildade, que afastará todo o perigo de ilusão ou de ambição espiritual. Portanto, queridos e amados irmãos, a humildade é o princípio de todas as coisas. É que a gente faz uma grande confusão. A gente distorce muito o sentido das palavras. Olhamos humildade por um ângulo a qual não existe só esse para olhar. Vemos arrogância aonde nem sempre o que parece ser é. Por isso é preciso que peçamos a graça de Deus. A gente escuta muito falar das coisas, mas a gente precisa procurar entender e saber o que cada coisa e cada ponto que está sendo colocado. Nem tudo que parece ser é. Às vezes a gente vê situações com um olhar que não é aquele que está para se ver. Então, por isso, é preciso clamarmos a graça de Deus, a unção do Espírito Santo para termos o discernimento. Discernir o que é de Deus, o que é do mundo, o que vem do alto, o que vem de baixo. É preciso entender. É preciso discernir. Portanto, não percamos de vista que estas práticas baseadas no dogma da comunhão dos santos só pode ter eficácia proporcionada às nossas disposições. Ter eficácia proporcionada às nossas disposições e que devem ser muito particularmente acompanhadas da humildade, que afasta todo o perigo. Peçamos a Deus a graça da humildade. Todos nós peçamos a Deus a graça da humildade para que possamos nós nos agarrarmos no Senhor
e assim então nos tornarmos a vítima que seja agradável a Ele. Senhor, talvez ser uma vítima universal, no momento, eu não sei se a não ser que o Senhor venha com a sua graça e faça. Mas se o Senhor está me chamando, é porque o Senhor vai me capacitar. Porque o Senhor não chama os capacitados, capacita aqueles que Ele chama. Mas, Senhor, talvez esta reflexão, talvez este ser vítima universal, eu ainda não tenho entendimento, mas olha, essa parte aqui, ó, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui, é se colocar na direção do Senhor. E aí, com humildade, deixar que Ele realize, que Ele escolha e realize. Às vezes você não voa mais alto, porque você não deixa que o Senhor faça você voar. Você deseja ficar por aqui, acha que isso aqui está bom. É o chamado média. É o chamado se contentar com a média. Na escola é de 0 a 10, com 5, 6 eu passo de ano. Então não preciso tirar 7, eu preciso tirar só até 6. Na vida espiritual a mesma coisa. Para ir para o céu é de 0 a 10. Você quer ir para o céu com a média 6? Se você tem a possibilidade de ir para o céu com a média 10? Isso é pegar o talento que Deus te deu e enterrar com medo de perder. Aquele outro recebeu o mesmo talento, mas ele fez com aquele talento que dobrasse, que ele ganhasse mais alguns. Portanto, esta é a parábola. Vamos ficar na média ou vamos querer alcançar aquilo que podemos alcançar com Deus? Calma, ninguém aqui está dizendo que você precisa brigar pelo 10. Nós precisamos brigar para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não para nos mantermos apenas na média. Aqui para mim tá bom. Ó, com isso aqui, eu vou chegar lá no purgatório. Olha, se eu fizer isso aqui, eu não vou para o inferno. Então eu vou brigar para fazer isso aqui. Eu não vou brigar para como os santos receberem a coroa da vitória. Não, eu vou ficar aqui. Daqui para baixo eu estou ferrado. Então eu vou correr para ficar aqui. Eu não vou brigar um pouquinho para estar acima. Sabe, aqui não é a briga por chegar a ser o primeiro. Aqui a briga é para chegar a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Portanto, assim concluímos o 27º dia. Agora eu vou colocar aqui a canção do Sagrado Coração de Jesus. Vá aí te agradecendo por este dia, entregando ao Senhor o teu coração, a tua vida. Vai dizendo que você deseja ser aquilo que Ele deseja que você seja, não aquilo que você deseja ser. Só um minuto, gente. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto
o nosso encanto sempre será. O nosso sempre serás, Jesus, Deus amoroso, frágua de amor, a teus pés venho, se tu me deixas humildes queixas, sem te dispor, coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás, coração Sagrado coração santo, de Jesus, tu reinarás, reinarás, ao vosso, nosso encanto sempre serás. Amém. E assim, com confiança no Sagrado Coração de Jesus, nos coloquemos sem medo para o serviço. Nos coloquemos sem reservas para aquilo que Ele deseja de nós. Muita alegria, mais uma vez, em poder contar com a Tua presença. Quero novamente pedir perdão pelos dias em que falta, era para ter concluído ontem, mas são coisas, ontem eu nem me atentei, eu estava com tanta dor de cabeça ontem, aonde eu dormi da hora do almoço a tarde toda, e eu nem me atentei que ontem era o último dia do mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Mas para a honra e glória do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos concluir estes ensinamentos segundo Santa Gertrudes. Nós vamos concluir, e tudo o que seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estivemos e estaremos sempre unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que seja derramado sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre aqueles que estão nos nossos corações, e assim sendo levado a mais e mais corações, alcançando aqueles que estão nos nossos corações, aqueles que estão nos corações daqueles que estão nos nossos corações, e assim sucessivamente. Não vou continuar que eu vou virar meme. Então, que Deus possa continuar derramando esta graça maravilhosa e as bênçãos necessárias para que nos tornamos sempre estas almas vítimas para o Senhor, para que Ele possa realizar através de nós aquilo que for desejo dEle. Muita alegria, mais uma vez, fiquem todos com Deus, Jesus e Maria, sejam sempre louvados. Gente, amanhã estaremos aqui de volta. Amanhã nós iniciaremos às 2h, tá? Amanhã tentar, com a graça de Deus aí, concluir mais dois capítulos, para que a gente possa depois ficar só com um, e assim finalizarmos essa nossa reflexão. Jesus e Maria, sejam sempre louvados. Amanhã, 2h da tarde. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.